Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem entende, estuda de integração sensorial, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. O nosso projeto visa conscientizar as pessoas a respeito da importância das sensações para o desenvolvimento humano e também sobre o quanto as dificuldades sensoriais impactam para o nosso desempenho, para a nossa saúde mental, para as nossas funções ao longo da vida. Hoje, no episódio de hoje, a gente convidou a Simone Nick, que é uma fisioterapeuta neurofuncional, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância da intervenção de físio para as crianças que têm dificuldades sensoriais. Oi, Simone, tudo bom? Oi, Fernanda, tudo bem? Que bom que tu veio, menina, porque esse assunto é muito importante. A gente sabe o quanto ajuda as crianças que têm dificuldades posturais uma intervenção de fisioterapia. Então, eu queria que tu começasse se apresentando. Conta um pouquinho para nós quem é a Simone e tua trajetória profissional, para quem não te conhece ainda. Joia. Queria primeiro agradecer o convite, é uma honra poder participar do Sensorial Pod. Um dos primeiros episódios, né, que estão sendo gravados, e acho que é uma contribuição gigantesca para toda a comunidade de pais, familiares, né, crianças, profissionais, para que eles entendam um pouco melhor a importância de tudo isso, né, para o processo de reabilitação das nossas crianças. Então, meu nome é Simone Nick, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, sou especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. Eu sou fisioterapeuta há 25 anos e trabalho na área especificamente há todo esse tempo mesmo, né? Tenho mestrado em pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho formação no conceito neuroevolutivo Bobat, básico e avançados, e outras formações sempre na área de bebês, crianças e adolescentes. E sou proprietária hoje da clínica Fly Kids, Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica, que atende exclusivamente o público pediátrico, né? Começando em neonatologia. Com diferentes demandas. Com diferentes motoras. demandas, desde crianças com síndromes, com questões neuromotoras, com transtorno global de desenvolvimento como TEA, TDAH, com disfunções sensoriais relacionadas a outras questões ou não, né? Então, a gente tem uma atuação bem ampla na neuroreabilitação mesmo de bebês, crianças e adolescentes. Sim, e a gente é parceiro de trabalho, né? E somos dividimos vários casos. A fisioterapia e a TO são áreas que se complementam. Na neuroreabilitação, eu não consigo imaginar o trabalho sem essa parceria, né? É verdade. Primeira coisa que eu queria te perguntar, para tu falar um pouquinho para nós sobre isso, especialmente porque o nosso pod, ele visa integrar as questões sensoriais com diferentes abordagens e práticas profissionais, enfim. Quais as barreiras que tu percebe que as crianças com dificuldades sensoriais encontram, em especial no desempenho e na participação da intervenção de físio? Eu acho que uma das principais barreiras que nós encontramos no nosso tratamento envolve a modulação tátil, né? Na fisioterapia neurofuncional, o contato entre as mãos do terapeuta e o corpo da criança... O manuseio, né? O manuseio mesmo, ele é fundamental, né? Claro, a gente sempre fala que a gente toca com o objetivo de poder, em algum momento, ir tirando as mãos, né? Para que a criança possa se libertar da necessidade da assistência de algo ou alguém. Mas é necessária a facilitação, o auxílio, a colocação das mãos mesmo. E a criança que tem dificuldades com a modulação tátil, muitas vezes tem muita dificuldade, né? não tolera. E em alguns casos a gente até não percebe num primeiro momento, porque a criança faz uma fuga que a gente não entende muito bem, e aí muitas vezes com a ajuda da avaliação de integração sensorial a gente consegue compreender melhor o funcionamento e fazer uma abordagem de outra forma. Algumas crianças muitas vezes até precisam primeiro fazer um trabalho de desensibilização na terapia ocupacional, para que daí a gente possa efetivamente intervir e ter resultados, né? Essas respostas são por conta de que há uma hiperresponsividade tátil, né? Então, eles percebem, eles sentem muito mais em intensidade, em tempo, em duração daquele estímulo na pele e acabam ficando com alerta muito alto e entendendo aquilo como algo aversivo, às vezes doloroso. E aí não conseguem organizar, às vezes, nem o engajamento, né, com o terapeuta para poder
receber aquela demanda que o fisioterapeuta precisa apresentar. Exato. E às vezes, por mais que seja um toque muito respeitoso, né, para a criança aquilo gera muito desconforto. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios nossos, assim. E as crianças que têm questões que a gente conversava antes, né? A maioria das crianças com disfunção sensorial que chegam para a fisioterapia tem um tônus baixo, né? Tem a hipotonia. E na grande maioria das vezes, as crianças que têm hipotonia têm também disfunção proprioceptiva, têm questões vestibulares associadas, e isso gera comportamentos sensoriais que muitas vezes buscas sensoriais de movimento. Exato. Que são bastante desafiadoras também, né? Porque a gente também precisa ajudar essa criança a se autorregular, a se organizar, para que a gente consiga construir um ambiente terapêutico, consiga efetivamente... Porque o que tu precisa é que tenha maior repetição nos exercícios, né? Nas intervenções, E a criança não dá conta, porque não para o corpo para poder fazer de forma... Exato. A gente precisa, de certa forma, por mais que se pense, assim, na cinesioterapia, para que a gente possa adequar tônus, a gente precisa melhorar a força muscular. E para melhorar a força muscular, não existe um segredo. A gente precisa de carga e repetição. Claro que oferecer carga e repetição na cinesioterapia em crianças exige todo um outro raciocínio, né? Terapêutico, que envolve criatividade, envolve uma série de questões. Mas eu preciso que a criança aceite essa carga e essa repetição, e muitas vezes a criança que tem dificuldade de modulação vai ter mais dificuldade, né, de dar conta. E também a criança que tem uma dificuldade de organizar as respostas vestibulares e proprioceptivas para construir uma postura estática, um movimento controlado, ela busca mais por movimento, né? Exato. Ela não para. Exato. Porque ela precisa, como o linear dela é muito alto para identificar essas sensações, ela provoca. Exatamente. Então, isso a gente perde conexão com a criança, a gente perde engajamento com ela, porque ela se ocupa em ir ao encontro dessas oportunidades. Exato. De forma disfuncional. Né? Então, não se envolve na atividade propriamente dita, mas acaba transitando muito pela sala, pulando, correndo. E aí tem toda uma adaptação, e a gente conta muito com o trabalho da terapia ocupacional nisso, que vai organizando essas questões enquanto a gente também vai trabalhando, mas tem toda uma questão de estruturação do atendimento, do pensar da necessidade em alguns momentos dessa criança precisar se regular, buscando, né, o movimento. Então, a gente conseguir chegar num meio termo para que o que a gente está oferecendo em termos de exercício terapêutico seja efetivo, né, isso também é bastante desafiador. Sim. Às vezes a gente até sabe qual seria a melhor estratégia. Exato. Mas naquele momento a criança não está pronta para essa estratégia. E as crianças são diferentes, né? Então, dependendo, tem estratégias que vão funcionar para uma criança que não vão funcionar para outra. Então, isso, se a gente não aprende a compreender essas questões, né, que envolvem, do ponto de vista sensorial, o comportamento motor da criança, a gente não consegue fazer o atendimento. Não consegue. A criança fica correndo de um lado para o outro. Então, por mais capacidade técnica que o profissional tenha, se ele não souber identificar essas questões, não tiver um apoio do profissional terapeuta ocupacional, certificado, integração sensorial, que possa nos auxiliar nessas questões, a gente acaba não conseguindo efetivamente fazer o tratamento. E também tem outras questões, por exemplo, que eu fico pensando, a reatividade sensorial auditiva aumentada por conta do barulho da sala. Eu acho que isso às vezes pode também, né, impactar. Também é uma questão importante. A gente, num primeiro momento, o ambiente que atende crianças com disfunções neuromotoras, de uma maneira geral, não tem de forma tão intensa essa preocupação, né, do ruído, mas... cada vez mais a gente vem cuidando desse tipo de coisa, porque realmente, às vezes a criança ali no ambiente até pode parecer bem, mas o copinho já tá lá cheio, né? E quando sai dali, transborda, né? Então, é algo também que precisa ser respeitado nos casos que a gente sabe que a criança tem essa disfunção também, né? Então, existe uma avaliação que vocês fazem.
Como é essa avaliação? Que tipo de instrumento vocês usam e o que vocês detectam com essa avaliação? Então, as nossas avaliações, elas acabam variando muito de acordo com a faixa etária da criança, com a demanda que ela apresenta, a comorbidade, a patologia, enfim. Então, para cada grupo comórbido, assim, a gente tem um grupo de escalas de avaliação, a gente tem um acompanhamento avaliativo um pouquinho diferente, né? Para os bebês, o que a gente procura fazer sempre é uma avaliação que parte de uma história, de uma coleta de história bastante detalhada ali, né? Na verdade, na anamnese, a gente delimita que eu tipo acho que para a criança isso é fundamental. Quando a gente trata a criança, isso é fundamental. Eu sempre disse que quando a gente trata a criança, a gente não trata só a criança, a gente trata a família, a gente trata quem cuida da criança. Então, essa primeira conversa, essa escuta com a família, ela é super importante. Então, esse início, ele é igual para qualquer criança de qualquer idade, né? A gente precisa entender, escutar, acolher todas as necessidades, as habilidades, as inabilidades dessa criança, né? O contexto que ela está inserida, que terapias ela já faz, quem acompanha. Então, tem sempre uma conversa inicial bem aprofundada em relação a essas questões. Um exame físico geral, que envolve um exame neurológico, um exame mais funcional, né? A gente sempre procura identificar mesmo as habilidades motoras da criança, o que ela consegue, o que ela não consegue fazer. E o mais importante no nosso caso, não é só o que ela consegue fazer, mas como ela consegue fazer, né? A qualidade desse desempenho, que é uma das questões mais impactantes, assim. Eu acho que sim. E direcionadoras para o nosso tratamento. E dependendo da demanda, a gente tem algumas escalas de avaliação que a gente elege para medir quando possível, né? Porque em alguns casos a gente não tem escalas que sirvam. Às vezes a criança, eu preciso utilizar numa criança que ainda não faz um segmento de instrução e essa escala exige que eu faça. Então, a gente procura usar instrumentos mais objetivos sempre que possível, né? E validados. A gente passa por essa mesma situação na integração sensorial. A gente tem uma série de opções de escalas, de protocolos, mas não são todas que a gente consegue usar por conta dessa dificuldade na linguagem receptiva, em cumprir comandos, e aí a gente se engajar em desafios. E eu sempre tento explicar isso para as famílias, assim, é super importante a gente utilizar escalas padronizadas para o acompanhamento das nossas crianças, mas entender que é uma avaliação complementar, que a avaliação subjetiva, a avaliação clínica, o exame físico da criança... Ele é soberano, né? Ele é soberano, né? O que a gente está vendo ali já direciona para o que eu preciso fazer, para o meu fazer fisioterapêutico, né? Claro que o exame objetivo, a escala, né? O exame padronizado, ele vai nos ajudar muito no sentido de acompanhamento longitudinal dessa criança, principalmente, né? Da gente poder dizer, Fê, tu percebeu como ele melhou? E eu te disser, olha, ele tinha um score. E a gente troca muito isso, né? Muito, né? Digo, olha, tá vendo? Eu fiz o EDM, deu isso. Eu vou fazer a TGMD e olha, deu isso. Isso é legal, porque tu viu como melhorou? Eu percebi como melhorou. Outra coisa, quando eu te digo, olha, ele tinha um score 69, agora ele tá com um score 82, pô, numa escala padronizada, validada internacionalmente. Tem um outro, né? Eu brinco com as famílias que é como eu mostrar um raio-x de pulmão cheio de secreção e depois ele limpo, depois de uma intervenção. É mais ou menos a mesma coisa, né? A prova de que funcionou. Exato, então ele tem esse peso. Então, sempre que possível, a gente tenta utilizar nas nossas avaliações algum tipo de ferramenta que possa validar as conquistas da criança, né? A evolução e até mesmo nos ajudar a balizar. Eu ia te falar sobre isso. Também é uma ferramenta de redirecionamento de intervenção, né? De estratégias. Porque se a gente faz uma reavaliação usando os protocolos e identifica que algo não evoluiu tanto quanto gostaríamos, a gente logo, o que está acontecendo? Que tipo de estratégia a gente vai recorrer? O que precisa trabalhar de pregresso, né? Que vem antes daquele objetivo. Exatamente. Tá, e me diz uma coisa, quais são os sinais que uma criança é capaz de nos dar, e eu acho que isso é um ponto de alerta para ajudar as pessoas que estão nos escutando a ter algum discernimento de, olha, talvez isso aqui esteja apontando que precisa de uma físio. Então, quais os sinais que a criança nos dá de que ela pode estar precisando de uma intervenção de físio? Então, nos casos das crianças que têm disfunções sensoriais, assim, associadas ou não ao TEA, ao TDAH, né? Algumas coisas nos indicam um aumento
de custo corporal, eu tenho usado muito isso, assim, né? Crianças que usam muitos apoios enquanto brincam. Ou seja, ocupam as suas mãos se apoiando ao invés de manusear o que precisa ser. Então, tá ali sentadinha manuseado. Brincando, mas precisa de uma mão apoiando. Que deitam muito no chão para brincar. Criança que tá brincando sentada, daqui a pouco já tá deitada brincando. Então, crianças que fadigam muito rápido e às vezes as famílias, não entendo por que pede tanto colo, não entendo por que cansa tanto. E aí ganham um título, né, de preguiçosos. De preguiçosos, eu sempre falo a isso gente também. Fala isso, criança não tem preguiça. Criança não tem, adulto tem, né? Mas criança a gente não sabe muito bem qual é a idade que começa a ter. Mas criança não tem. Então, isso de que assim, ficou cansada porque estava brincando, precisou deitar. Ou então, tá com preguiça de copiar as coisas na escola. Isso não existe. A gente precisa entender que tem algum processo aí. Então, as crianças que sentam com bases muito alargadas, e aí o famoso WV, né? Que a gente, que é tão discutido e falado na literatura, que é o sentar com as perninhas em W, né? Que é um tipo de base alargada. Existem outras. Que pode acontecer, mas ela é transitória no desenvolvimento. Então, assim, a gente sempre tem que pensar no sentar em W como uma postura do desenvolvimento motor típico. A criança passa por essa postura e tudo bem. Quando ela se mantém preferencialmente nessa postura e isso se prolonga, é que a gente acende um alertinho ali. Opa, né? Por que ela busca tanto essa postura? Porque o que é o esperado no desenvolvimento típico? Que a criança não pare sentada sempre na mesma posição. Eles mudam o tempo todo. Senta de lado, senta em W, senta em anel, senta, enfim, com as pernas esticadas, sentam de diferentes formas. Mas a criança que prefere o sentar em W, ela sempre nos deixa assim com um alerta, né, de que possa ter alguma questão relacionada inicialmente ao tônus ali, né, uma dificuldade de estabilizar o tônus com uma postura menor, né, em relação ao W. E o W acaba sendo muito usado pelas crianças porque ele é uma postura que dá essa sustentação boa para o tronco, eu não preciso de muita ativação do tronco para me manter sentado, e tenho boa mobilidade, é fácil sair dessa posição. Então, eu estou sentada em W, eu quero pegar um brinquedo ali na frente, eu vou mas ela não convém, ela não é boa, ela não é benéfica para o desenvolvimento. De forma alguma. Porque se ela claro, passar por ela, tudo bem. Mas se a gente se mantém nela por muito tempo, tem toda uma questão biomecânica ali de inativação da musculatura abdominal mesmo, que vai atrapalhar em uma série de outras questões. Tem uma questão da pelve que fica em retroversão e isso atrapalha também o posicionamento dos quadris para a marcha. Enfim, as questões ortopédicas que podem daí se desenvolver, rotação interna de joelhos, os pezinhos em plantiflexão, uma série de questões que precisam ser... Cada criança é uma, né? Senta em W vai ter todos esses problemas. A gente precisa olhar para essa criança, né? E para todas as necessidades dela. Mas como eu comentei, é um alerta, né? Para aquela criança que tem essa preferência. Passou de um aninho e está usando muito ainda essa postura, prefere ficar... E aí junta com isso, a necessidade de estar sempre se segurando ou se apoiando as costas em alguma coisa para brincar. Ou deitando muito para brincar. São crianças que acendem alertas, assim. E junto com isso, as questões posturais, né? Que a gente começa também a observar. A criança que fica com os ombrinhos muito para frente, a cabeça muito para frente, que isso atrapalha, às vezes, até a extensão do tronco para poder olhar, aquela cabeça interagir. Que parece que se desloca mais, né? Mais para frente, né? Então, os pezinhos muito... A gente tem alterações biomecânicas nos primeiros 3, 4 anos de vida nas perninhas, nos membros inferiores, que são esperadas no desenvolvimento motor típico. Mas... Se a criança tem um tônus mais baixinho, por exemplo, essas alterações precisam ser vigiadas, porque a gente tem uma tendência maior a que isso permaneça, ou até se agrave com o passar do tempo. As assimetrias, às vezes a criança é mais deslocadinha para um lado do que para o outro. Aí, e isso também permanece no movimento de uma maneira constante. Então, a gente também tem que olhar, porque isso mais adiante pode significar uma escoliose. Então, são alertas. As bordinhas das...
como é que chama? Das costelas. Das costelas, né? Quando elas são mais abertinhas. Isso. A gente tem uma situação muito relacionada às crianças com tônus mais baixinho, né? Que acabam, na grande maioria das vezes, a hipotonia, o baixo tônus das nossas crianças, elas ficam ali em leve a moderado. Ou seja, são crianças que têm doenças neurológicas que causam esse hipotônus, né? É um tônus mais baixo, que em alguns casos até pode ser grave, mas na grande maioria das vezes não. Permite. É que não está relacionado com uma lesão. Exato. E não está relacionado com uma doença neurológica. Exato. Está relacionado com uma dificuldade em construir essas respostas de tônus. O que a gente tem hoje na literatura é que a grande maioria das nossas crianças, a gente classificaria a hipotonia pela hipotonia benigna da infância. Já tem estudos tentando encontrar causas entre a associação, por exemplo, da hipotonia com o TEA. Será que existem questões genéticas e neurológicas aí envolvidas ou não? Mas aí, porque cruza o estudo da integração sensorial, que identifica que a percepção, a discriminação das informações vestibulares e proprioceptivas não é boa. Exato, então e a fisiologia faz sentido quando a gente pensa, Exato. né? Porque se tu for pensar no que modula o tônus, a gente tem o tempo inteiro informações proprioceptivas e vestibulares envolvendo. E se não tá bem, exato, como que vai modular? Exato, então tem uma questão fisiológica, eu acho que, e eu acredito, pessoalmente, né, que isso é talvez a explicação, né, desse baixo tônus das nossas crianças. Sim. E porque o cerebelo recebe todas essas informações, processa e responde, né? Através dessas estruturas para adequação do tônus. Então, se a gente não tem esse entendimento de que a criança, na maioria das vezes, que não tem um diagnóstico neurológico de uma lesão causando essa hipotonia, tem isso como característica. O que justifica, né? Exato. O que explica, né? Explica um funcionamento de processamento sensorial não bom, que não né? exato, de qualidade, que não funciona bem não e funciona que a criança bem. acaba tendo como consequência essa resposta para o meio, né? E aí, já emenda numa outra pergunta ou numa outra questão que eu queria conversar contigo. Os pais, quando buscam uma intervenção sensório-motora, eles têm a tendência a escolher entre TO e físio, por até uma dificuldade de entender que cada uma dessas especialidades se apropria de forma muito específica de uma determinada intervenção, de um determinado método e olhando, né, vislumbrando determinados objetivos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças e eu acho que motivar as pessoas a ampliarem os horizontes em relação a isso, né? Tem uma fala de um professor que dá um curso em neuroanatomia e neurofisiologia que é ótimo, chama Nelson Anunciato, que ele sempre fala assim, que o sistema nervoso central é um todo único e indivisível, cindido apenas por finalidades didáticas. Pior. Então, se a gente parar para pensar que a gente está falando de sistema nervoso central, né, de um funcionamento que é muito integrado, que é muito relacionado, é claro que a gente precisa separar para conseguir intervir, né? Para conseguir saber qual o fazer de cada um e, de certa forma, ter resultados mais efetivos, né? Mas está tudo muito relacionado. Tudo muito junto. Né, Fer? Então, quando a gente está pensando em adequar o tônus de uma criança, se eu não entendo que a gente também estava conversando antes sobre isso, a criança que tem um tônus mais baixo, eu sei que o que eu posso fazer do ponto de vista fisioterapêutico é melhorar a força dessa criança, as respostas para vencer a gravidade, para vencer a ação da gravidade, vencida. Exato, melhorar a prontidão dessa criança, deixar ela mais forte, dessa forma permitir com que ela invista no meio com mais prontidão, só que para que a gente possa manter esses resultados, para que a gente possa ter e até uma aplicabilidade deles, exato, né? Uma funcionalidade mesmo para esse corpo que agora tem uma outra prontidão, a gente precisa colocar em ação associado a outras questões, principalmente as questões que causam esse baixo tônus. Então, se a gente não melhorar a modulação proprioceptiva, a modulação vestibular, as outras questões todas, essa criança vai de novo perder, né? E a gente acaba sem entender por que a gente melhora o corpo da criança, mas ela não sustenta esses ganhos, né? Ou então, ela melhora, como o exemplo que eu dou do pular. Ela aprende a saltar, mas aí tá caminhando na rua com a família, tem uma poça d'água, e ela não constrói aquela, olha, poça d'água eu posso saltar. Exato.
né? Então, não aplica uma habilidade treinada e adquirida, porém não consegue levar, generalizar para as situações da Por vida. mais que na fisioterapia neurofuncional a gente trabalhe a força de uma forma funcional, né? A gente não trabalha o dobra estica, a gente trabalha... Envolve brincadeiras. Envolve uma construção funcional, né? Não é com uma metodologia que vai associar a cada gesto da criança um estímulo próprio para aquilo que ela precisa construir. Não existe esse raciocínio terapêutico, né? Sim, e eu acho que a mediação da terapeuta ocupacional no atendimento de integração sensorial visa isso. Exato. Que é o quê? É pensar sobre o que vai fazer. Exato. Então, para nós, na intervenção de integração sensorial, interessa que a criança se aproprie do corpinho, se aproprie, tenha consciência do entorno e de como ela vai construir um plano de ação para aquela nova situação que ela está vivendo. Exato. É exatamente essa provocação, né? É o intuito do terapeuta ocupacional. E a gente precisa preparar este corpo, as ferramentas, né? para que isso possa acontecer. De forma mais fluida. Exato. Então, essa é a ideia de construção, assim. Então, o ideal é que se possa trabalhar em conjunto, né? Que a gente possa pensar que a criança está tendo, começa a melhorar a condição corporal, começa a ter uma condição de uma adequação do tônus, uma melhor resposta postural, uma melhor organização corporal e, ao mesmo tempo, ela coloca esse corpo em ação de acordo com as necessidades que ela tem sensoriais. Aí a gente chega na praxis famosa, que ela é um conjunto de fatores que trabalham em prol da pessoa usar o corpo dela a favor de resolver um problema. Exato. Então, a gente tem aí os aspectos motores e posturais, sim. O tônus, sim. A gente tem funções executivas, né? Memória de trabalho, atenção, né? Toda essa questão de controle inibitório. E tem também o processamento sensorial ali, que é a gasolina de tudo isso, Exato. né? E esse pensar, que é individual no processo de cada criança, é do terapeuta ocupacional, né? Então, o que a gente... Por mais funcional que seja o nosso trabalho, por mais que a gente também pense em praxis, a gente não constrói o nosso atendimento pensando em tratar isso, né? A gente está pensando em preparar esse fundamentos corpo. para isso, Exato, né? preparar a fundação, preparar o corpo para que essa criança possa estar preparada para isso. E aí eu quero aproveitar e falar também o quanto a gente, na integração sensorial, sente quando a gente recebe uma criança que a gente identifica claros sinais de dificuldades posturais, motoras, tônicas, de alinhamento articular, e que a gente diz como seria importante uma intervenção de físio. E por diversos motivos, tá? Porque são diversos mesmo, aquela criança não recebe essa intervenção e fica... Então, conosco, né? Que bom, a gente intervindo, mas a velocidade da evolução, ela é totalmente diferente de uma criança que chega até nós e de forma concomitante, paralela, também faz a intervenção com a físio. A impressão que eu tenho é que, ao invés, essa criança que faz intervenção de físio e TO, ela anda a 80 por hora, a 100 por hora, sei lá. E a criança que faz só conosco é a 40. Né? Então, ela vai evoluindo, né? Mas é uma outra velocidade. A sensação que a gente tem é que a estrutura mesmo do corpo não está preparada para receber aquele tipo de estimulação. E aí ela vai meio que... Ela vai dando conta, ela vai indo. Aí a gente tinha falado das costelas, né? É isso, falando em dar conta, que no fim a gente acabou indo para outra questão. As nossas crianças, na grande maioria das vezes, elas vão tentando dar conta do repertório. Então, essas principalmente... compensações. Isso. Então, as crianças que não fazem esse trabalho motor, que não fazem a fisioterapia e seguem sendo estimuladas no sentido de tentar dar conta. Apesar desse teu corpo, vamos dar conta do que precisa ser feito. Elas acabam aprendendo a fazer compensações posturais mesmo. E uma das mais comuns em criança é a suspensão da caixa torácica. A gente brinca,
é grudar a orelha lá, é grudar o Perde ombro o pescoço. na orelha, perder Perde o pescoço, o tórax lá em cima, o diafragma perde incursão, a gente vê que a criança já não tem uma respiração com uma adequação. Aí isso já impacta na fala. Que impacta na fala. O próprio baixo tônus impacta na fala, né? Mas se a gente pensar que se eu não consigo ter um diafragma que se movimenta adequadamente, uma amplitude adequada, eu não consigo ter uma expiração suficiente para conseguir produzir fala, porque a gente fala durante a expiração. Então, para poder ativar o diafragma adequadamente, eu preciso de abdominal, eu preciso de força. Então, a gente começa a ver alterações estruturais no corpinho dessas crianças, o pectus excavatum, que é aquele peitinho que tem o externo mais afundadinho, assim, as costelas mais horizontalizadas, as flutuantes mais abertinhas. E as escápulas. As escápulas querendo voar. E isso também tem relação. Essas compensações posturais que as crianças fazem para dar conta, normalmente, quando elas não chegam pra gente quando são pequenininhas, acabam vindo ou quando já tem alterações posturais muito significativas, ou quando tá pegando na função. Então, aumentou o repertório de motricidade fina e a criança não tá dando conta. Aí a gente vai lá entender que para que eu tenha uma boa coordenação motora fina, eu preciso ter uma boa coordenação motora ampla e às vezes essas crianças não têm força nem para sustentar, porque essa compensação, ela não é força, ela é fixação, né? A criança gruda para conseguir dar conta. Eu uso um exemplo para os pais sempre, que é de, por exemplo, a gente vai ter que fazer algo de motricidade fina que tu não está acostumada a fazer. Então, nós não somos costureiras, eu tenho que colocar uma linha na agulha. Que é um dos testes do EDM, da escala de desenvolvimento motor. Isso mesmo, mas se eu não estou acostumada, uma costureira faz isso sem nem olhar, né? Agora, se eu não estou acostumado, quando a gente vai quando vê o ombro, já colou, a gente já fixou e tá ali, né? Então, para conseguir dar conta... Cheio de compensações. Exato, para conseguir dar conta, a gente chama isso de paratonia, né? De tu ter que aumentar, ou dá para chamar de cincinesia, mas a gente aumentar tônus em musculaturas desnecessárias para poder dar conta daquilo. Então, a criança vai ficar fazendo isso para dar conta de todo o repertório, com uma coordenação aquém. E aí acaba que isso vai impactar de alguma maneira em outras funções. Então, não adianta a gente querer que ela tenha um custo menor de motricidade fina, se ela ainda não consegue dar conta nem da estabilidade da cintura escapular. Então, onde a gente vê os maiores comprometimentos de compensação é no tronco mesmo. Dissociação também, né? Crianças em bloquinho. Exato. Que não tem mobilidade, dissociação, o movimento todo conjunto. Exato, é uma das coisas que a gente mais vê, assim, as crianças vão dando conta do desempenho motor, mas, de novo, às custas de uma menor rotação. Então, a rotação no nosso corpo, no movimento humano, é o que dá ritmo, harmonia, fluidez e coordenação. Sem rotação, sem se movimentar no plano rotacional, a gente não consegue. E com um custo muito maior. Muito maior. Porque para tu fazer um movimento, tu tem que mover todo o teu corpo. Exato. Né? Tu não vai com partezinhas dele. Exato. Então, esse é um dos impactos do baixo tônus, né? Da criança acabar não conseguindo, muitas vezes, ter uma boa qualidade de desempenho motor ou ter uma boa coordenação motora, porque ela não consegue utilizar as rotações no seu desempenho. Ela se fixa, dá conta. Ele corre. Mas aí a gente fala do custo alto de resposta. Exatamente. Porque ele se ocupa, se envolve muito, a energia dele está muito envolvida com essas funções que já deveriam estar resolvidas. Né? Então, e isso acaba numa bola de neve de dificuldades que a gente vai em algum momento enxergar. E claro... que pode se expressar pelo comportamento, hein? Na grande maioria das vezes. Então, às vezes, a criança é muito agitada, a criança que não para sentada na sala de aula, a criança que... Ou faz fuga. Exato. Ou tem até comportamentos inapropriados mesmo por um aumento de custo. Porque daí a gente pensa que essa mesma criança, muitas vezes, não tem uma comunicação bacana, não tem um autogerenciamento bacana, né? Não sabe pegar e dizer, olha, tá difícil para mim, faz de outro jeito, né? Enfim, e aí ela acaba usando comportamentos que muitas vezes não são muito adequados àquela situação para expressar essa dificuldade que ela tá tendo e que às vezes ela nem sabe muito bem o que é. O que é. Mas eu acho interessante que nesse ponto, muitas crianças que não têm os recursos melhores para poder se expressar, identificar estratégias para resolver esses problemas, elas desenvolvem buscas sensoriais.
E aí elas aumentam estereotipias, elas começam, enfim, a girar em torno do eixo, pulinho, pulinho, pulinho. E aí vem para nós uma queixa, né, uma demanda da família, da equipe, enfim, da escola, de que a criança está tendo uma busca sensorial muito aumentada e que isso é da conta da integração sensorial. E a gente abre essa caixinha e vê que isso é muito além, né? Também tem dificuldades sensoriais importantes, mas não é só isso, Claro. né? Então, às vezes, só de melhorar a sustentação corporal, muitas vezes, essa criança já vai conseguir parar um pouco mais o corpo, regular um pouco mais alguma... Então, com certeza vai interferir também na regulação sensorial. Não, obviamente, não esperamos que isso resolva, Sim. mas é mais uma peça do quebra-cabeça, né? Que a gente acaba ajustando. E que, às vezes, fica lá de lado, esquecida, né? As pessoas não valorizam. E isso acaba... faltando lá, em algum momento, essa peça do quebra-cabeça vai fazer falta. E uma coisa que é importante, que muitas pessoas nos perguntam, assim, né, em relação, por exemplo, a intervenção motora feita pelo fisioterapeuta ou feita através da psicomotricidade, por exemplo, né? Aula de balé também. Ou as atividades esportivas, aula de natação. Mas ele faz um monte de atividades físicas, né? Vamos pensar que tudo aquilo que é oferecido para a criança em termos de demanda motora, que vai envolver coordenação motora, sem que a base de sustentação esteja adequada, é aumento de repertório. Ela vai dar conta, mas às custas de tudo isso que a gente está falando. A base de sustentação que tu fala, assim, só para ficar mais claro, assim, concretamente falando, é como se tivesse um retângulo no nosso tronco, nosso corpo. E isso, a ideia não é aprofundar fisiologicamente, né? Mas se a gente parar para pensar, assim, nas definições de tônus mesmo, a gente precisa pensar num tônus que envolve fibras mais fásicas da musculatura. Sim. E outro que envolve fibras mais tônicas. Sim. Então, as tônicas são as do tronco. Que estabilizam, que freiam, que estabilizam. É o que fica o tempo todo contraindo, porque tem uma força da ação da gravidade nos puxando eternamente para baixo, até que a gente, né? Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem uma força que nos puxa para o centro da Terra. E a nossa musculatura tônica, o nosso tônus basal tônico, né? Essa ideia de fibra tônica, está o tempo todo ativado, segurando a onda. Para os braços poderem trabalhar. Diminui quando eu vou dormir, aumenta quando a gente está em demanda, mas está o tempo todo ali. Então, esse tipo de ativação muscular, esse tipo de fibra muscular também precisa de um trabalho que é especial, que é diferente. Então, não adianta eu ficar dando demanda de força para braço e perna, que são músculos que envolvem mais ativação fásica, porque isso não vai melhorar a fibra tônica. Então, esse entendimento é que faz a diferença no tipo de intervenção. E olha que bonito que é a fusão das especialidades, né? A gente fala que a propriocepção é a melhor via que a gente encontra para conseguir acionar, né, esse tipo de fibra. Então, é a força, construir a força, e não a velocidade. Então, tu vai para uma aula de futebol com a criança corre, ela não está trabalhando controle do movimento. Exato. Ela está trabalhando uma força de deslocamento, né? De um movimento até meio ela já está botando intuitivo. Em função esse corpo que ainda nem está preparado para aquilo, né? E aí, tem uma outra questão. Porque, às vezes, chega uma criança para nós e a gente faz avaliação. Aí a gente entrega a avaliação para os pais, que é aquela nossa reunião, né, online, que a gente apresenta os videozinhos, os gráficos. E os pais ficam alguns, surpresos com o resultado da avaliação motora, né, da escala de desenvolvimento motor, porque dá muito mais abaixo do que eles imaginavam. Por quê? Porque como? Ele pula no sofá, ele corre a casa inteira, ele escala a cama. E aí, Cia? Então, e na grande maioria acho que tem dois olhares, assim, que a gente tem que pensar em relação a esse perfil de crianças. As crianças que dão conta, e eles dão conta, né, dessas demandas com uma qualidade muito aquém, né, utilizando compensações que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, vão ser maléficas lá mais adiante. E tem a questão de um uso... dessa agitação corporal, muitas vezes, para conseguir dar conta do movimento. Então, aumentar a velocidade de movimento. É mais fácil do que fazer um movimento controlado. Exato. Então,
Sim, para ajudar muitas vezes a sentir o corpo, aumentar o estímulo proprioceptivo mesmo, é mais confortável para a criança, para que ela se sinta... para que ela consiga dar conta daquilo. Então, o pular, o se agitar, o subir nas coisas, o escalar, ajuda a criança a sentir esse corpo. Sentir o próprio corpo. E muitas vezes com um custo lá no teto para que isso aconteça, né? Muito provavelmente por conta desse registro de discriminação, percepção da informação sensorial, proprioceptiva e vestibular ser muito baixinha. Exato. O limiar é muito alto, precisa de muito para ativar. Exato. Então, busca de forma mais frenética, né? E descontrolada. E quando a gente bota... Às vezes eles fazem tudo isso, né? De uma forma descontrolada. E aí, quando a gente bota para fazer as coisas básicas, pular com os 2 pés do chão, não consegue. Ultrapassar um obstáculo no chão, pulando com os 2 pés juntos. Com os 2 pés juntos. Não consegue fazer. Mas ele escala o sofá, ele pula em cima. Bom, o sofá tem a espuma empurrando ele para cima. Como é que ele pula no sofá e não pula no chão? Né? Então, não pula no chão porque o chão não empurra ele para cima, né? Já não devolve, né? Não devolve. A cama elástica, o sofá, a cama do pai e da mãe. E aí tu vai ver a qualidade do pulo, a criança pula com o pezinho alto. Exato. Ou então... pula na ponta dos pés, ou faz um saltito, que a gente pergunta, ele pula, daí faz uma coisa lá que é um saltito, mas não é o pulo, que envolve um controle de toda a musculatura. Então, essas, dependendo da faixa etária, tem algumas atividades que a gente já sabe que é onde está. E aí entra muito a questão da qualidade da execução motora, que num determinado momento da vida até pode não fazer muita diferença, mas logo ali vai fazer. Exato. Né? E a intervenção precoce é fundamental. Quanto antes a gente começa a desatar esses nós. Exato. Então, a gente até recebe, às vezes, pacientes de colegas, agora menos, mas no começo era mais, assim. Olha, mas passou por físio e o físio dizia que não tinha nada, né? Porque ele corre, ele pula, ele faz. Mas aí quando a gente mostra, e às vezes a gente mostra para a família mesmo vê, mas olha como ele corre. Ele corre como uma criança da mesma idade, né? Ele pula do mesmo jeito, ele consegue. Ou então quando eles já chegam pra gente em idade pré-escolar ou escolar, com a demanda de que não gosta de futebol. Não quer nem nos aniversários dos amigos. Aí entra as telas, né? Exatamente. Porque não quer nem na festa dos amigos que acontecem nos lugares de futebol. Não gosta de atividade esportiva, não gosta de nada que envolva esporte. Claro, porque ele se dá conta, na grande maioria das vezes. Ele é muito inteligente, né? Exato. Ele adora letras e números e aí sabe todos os países e sabe... enfim. Exato. E o meu principal passatempo é na tela ou é envolvendo tarefa cognitiva. E é uma criança que acaba se afastando muitas vezes dos pares nessas atividades porque percebe que não dá conta. Percebe que não consegue colocar o corpo em ação da mesma forma que as outras crianças. Não tem o mesmo sucesso que o amiguinho teve. Porque tem essa questão de qualidade, desempenho motor. E isso se retroalimenta. Porque quanto menos oportunidades tu te envolve, menos tu vai desenvolver. Exato. E aí, menos oportunidades vai desenvolver. E aí, um problema sério que agora a gente eu tenho avaliado adolescentes. E a gente tem visto, assim, com uma frequência muito significativa, e a gente já encontra alguma coisa na literatura da associação da obesidade, né? Sim, que é um outro problema. Porque daí essa criança pequena desinteressa por atividade esportiva porque percebe que o corpo não dá conta, porque a coordenação não é boa, eu me frustro porque eu não consigo, porque me chamam de ruim no futebol, porque eu não dou conta, e aí eu acabo ficando só em tela, e a gente já tem muitas vezes a questão medicamentosa, que em alguns casos aumenta o apetite, a gente sabe que isso... Enfim. E aí já tem uma interocepção que não é muito boa, que come sem freio, porque não percebe que a barriguinha tá cheia. Exato. E aí casos de crianças mais velhas, pré-adolescentes, obesos. Essa semana que passou, avaliei uma criança de 11 anos com obesidade grau 1 já, entrando em obesidade. A gente não fala em grau para criança, mas em PCT 99. E aí a obesidade piora tremendamente esse padrão de dificuldade, e aí fica ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Porque a gente coloca ali a obesidade associada, por exemplo, a uma marcha em ponta de pé. E aí todo centro de massa que é transferido para frente, eu ainda tenho mais a questão... E toda uma questão de saúde, de mais dificuldade ainda para dar conta da coordenação, um somatório de problemas, né? Que a gente já vislumbra, assim, a médio e longo prazo. Já tem tantas questões, né, na vidinha daquela criança, e mais
né, a questão da A obesidade. questão da obesidade, que é uma preocupação que a gente começa a ter, né, em relação a Por isso também. também. A importância também da intervenção precoce, porque tu vai Exato. deixando não chegar lá. Aí, essa eu acho que é a grande diferença, né? A gente ter este olhar preventivo. A gente já sabe o que pode acontecer. Uma criança que senta com base alargada, sempre do mesmo lado, a tendência dessa criança desenvolver uma escoliose daqui a pouco é gigantesca. Sim. Então, eu tenho que agir preventivamente. A gente tem que adequar esse tônus, melhorar a força, colocar em função de uma forma mais simétrica, mais organizada, ter atividade física presente, possível na vida dessa criança, de uma forma prazerosa, né? Que se escolha um esporte mais adiante na vida. Sim, e eu acho que a intervenção nessa fase da primeira infância, ali, segunda infância, é muito importante para a criança se sentir potente, capaz. Exato. Ela tem contato com potenciais dela, que ela desenvolve na trajetória da intervenção. E isso fortalece ela, a ponto dela poder... Mesmo, porque a fase pré-escolar, ela é muito sensório-motora, né, Fer? É o que importa, é o corpo, é interagir com o corpo do outro, é aprender através do corpo, né? E se esse corpo não é eficiente... Sabe que a gente está recebendo muitas crianças com superdotação e altas habilidades. E essa é uma característica muito presente. Eles têm realmente uma qualidade cognitiva acima e uma capacidade de aprendizado maravilhosa, porém, a questão do corpo, né, fica, né, a qualidade do movimento, né, desastrados, desajeitados, enfim. E aí percebem isso, sentem isso e sofrem por isso. Claro. E acabam desenvolvendo estratégias para poder se afastar dessas oportunidades. E aí gira esse ciclo, né, essa roda que eu tô falando, né, porque daí se afasta, não experimenta, não desenvolve, fica menos hábil ainda, porque não teve experiência, e aí se afasta mais, e aí entra nesse ciclo. E afeta muito a autoestima e a saúde emocional, né? Saúde mental. É esse ciclo que tu comentou, né? Uma coisa vai ligando a outra, né? A criança responde cada vez de forma mais ineficiente mesmo. E os problemas vão se somando para longo prazo. A gente não consegue, e muitas vezes a gente, então agora não tem mais o que a gente possa fazer nas crianças maiores, né? Não é que não se tenha, sempre tem, mas obviamente é mais desafiador, né? Como num adulto a gente querer modificar a postura, é possível? Mas vai ser muito mais difícil, sim, né? Muita coisa consolidada, né? Do que numa criança a gente entender o que está causando aquilo e poder modificar um comportamento motor mesmo. A gente tem uma outra demanda que a gente compartilha, que é a do desfraude. Verdade. Né? A gente volta e meia, sim, me ajuda aqui, Fê, me ajuda lá. E aí eu queria conversar um pouquinho contigo, porque eu acho que isso é um assunto que vale, né, para conscientizar as pessoas. Com certeza. De que é um conjunto de dificuldades, né, que leva a criança a ter maior dificuldade para ser desfraudada. Exato. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da participação dessas questões posturais nesse objetivo, né, da criança ser desfraudada. A gente sempre, eu me apoio, quando a gente tem uma boa terapeuta ocupacional, um bom serviço de terapia ocupacional dando conta da criança, a gente sempre fica na retaguarda, assim, desse trabalho, né? Quem faz toda a gestão do processo, geralmente é o terapeuta ocupacional. Mas a nossa parte acaba ficando muito relacionada a essas questões que envolvem o controle motor dessa região, né? Quais são os pré-requisitos que essa criança precisa ter? A gente precisa ter toda uma ativação coordenada da musculatura de períneo, de controle esfincteriano, que envolve o fortalecimento da musculatura de cintura pélvica. E aí a gente escuta, mas a criança precisa estar pulando. Eu ia falar isso agora, né? Vamos clarear as coisas. A criança precisa pular com os dois pés. Isso é um sinal de que, se ela já consegue pular bem do chão com os dois pés, ela já tem uma habilidade que é um pré-requisito. Mas entender não que, é só isso. Exato, né? Isso é que é importante. Vai além. Vai muito além. Então, essa é uma da... ela pula com os dois pés, por que ainda não controla esfíncter? Então, não é só isso, né? A gente precisa entender que o desfraude envolve questões multifatoriais ali, né? Comportamento, é sensorial. Mas até manter-se... Eu te perguntei porque eu acho que eu sei que até manter-se sentado numa postura estática no vaso sanitário pode ser um desafio para quem tem tônus mais baixos. Exato. Então, a gente pensar em
no ambiente que essa criança, se ela vai ter apoio no pezinho, se ela vai se sentir confortável, se não vai ficar desequilibrado ou com medo naquele ambiente. Agora eu me lembrei, um parênteses, nada a ver, né? Mas assim, nada a ver com o desfraude, mas tudo a ver com essa situação. Até a alimentação, né? A introdução alimentar de uma criança que tem um tônus muito ruinzinho. Ela mal consegue ficar parada na cadeira, que dirá conseguir estar numa postura então, adequada. olha como isso é base, né? E é um olhar importante, porque onde ela está sentada, ela não come, ela não consegue, parece que ela cansa de ficar sentada ali. Mas como é que essa cadeira... adequação. Então, isso é muito... Esse olhar para a sustentação postural da criança, ele é muito importante. E no desfraude é fundamental. Então, o controle dessa musculatura, que a gente vai olhar por balizadores simples do desenvolvimento, a criança pula com os 2 pés, a criança consegue manter uma postura sentada com um bom controle. São coisas que vão nos ajudando a pensar e que precisam ser trabalhadas na parte motora, para que a gente, se a criança não está ainda dando conta dessas questões e está em fase de desfraude, são pré-requisitos que a gente pode ajudar no trabalho. A gente acredita que existem 3 tempos, né? Que a criança tem que estar madura para poder desfraudar. Não quer dizer que ela precisa estar madura nos 3 para a gente poder iniciar o processo, tá? Mas o passado é quando ela percebe que ela fez. Eu fiz xixi na fralda ou cocô e eu percebi, fui lá, chamei minha mãe, troca, né? Pedi, sinalizei. Me incomodei. Senti desconforto. Senti desconforto. Presente, estou fazendo. Então, às vezes as crianças até dizem xixi, né? Ou então sinaliza, põe a mão na fraldinha, percebe que tá dando, né, se dando conta de que tá fazendo. E o terceiro é, eu quero fazer. Então, aí a criança busca um cantinho para fazer cocô, né? Ou ela já avisa a mãe que quer ir no banheiro. Então, são sinais que ao longo do processo de desfraude, a gente tem que perceber muito bem onde que a criança está. Para poder trabalhar, não é que tu não vá trabalhar desfraude, mas tu vai trabalhar o passo seguinte. Exato. É diferente eu pegar uma criança que está no tempo do passado e já querer carregá-la para o futuro, entendeu? Eu preciso construir uma meta, um objetivo de que eu vou carregar ela para o próximo passo, que é o presente. Então, muito gradual. Fica muito difícil quando esses objetivos são muito desconectados e distantes um do outro. Exato. Né? Ou quando são atropelados. Assim, uma ansiedade de que aquilo precisa acontecer. Palavra processo, né? Exato. Processo é o que rege, né? Então, da nossa parte, assim, nessa retaguarda, é a gente olhar para esses pré-requisitos motores mesmo, que estão envolvidos ali no processo do desfraude. Auxiliar, muitas vezes, na percepção do contrair, relaxar, né? Durante os nossos exercícios, principalmente para as crianças que têm uma questão cognitiva adequada, que conseguem compreender e a gente... Se conectar com esses conceitos, Exato, né? Que a gente consiga nomear através, muitas vezes, de brincadeiras, de atividades lúdicas, exercícios mesmo que auxiliem na percepção da contração dessa musculatura, e do é isso que eu ia te falar, relaxamento. a expulsão do cocô também é algo que para criança com hipotonia é mais difícil, né? É mais difícil. Aí entra o trabalho multidisciplinar. Absolutamente. Que era o próximo ponto que eu queria falar contigo. Faz diferença, né? Total, né, Fer? A gente que é do berço da neuroreabilitação, assim, que trabalha com essa área, né? Eu, a vida toda profissional, não consigo imaginar a nossa atuação sem a parceria de outros profissionais, né? De uma formação de equipe. A gente não consegue sozinhos, né? A criança tem... Eu dei aula por muitos anos, né? Foi uma das coisas que eu não falei na minha apresentação, mas eu dei aula na graduação e no pós-graduação por 17 anos. E nesse período eu levava muito isso para a sala de aula, né? Porque a gente está formando fisioterapeutas. Mas o fisioterapeuta, ele não foi um profissional criado para trabalhar sozinho, principalmente na nossa especialidade, né? O ser humano, a criança, nesse caso, ela tem múltiplas necessidades. Então, eu não consigo dissociar a necessidade motora de outras demandas. Não, e a gente ganha tanto trabalhando em equipe, né? Muito. É desafiador, né? A gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem um outro... A gente não, né? Quem ganha é a criança. Né? Exato. A criança ganha, tendo principalmente isso, assim, a criança como centro de todo esse processo, é outro resultado, é outra Eu acho que a gente né? consegue construir raciocínios clínicos mais assertivos. Exato. Né? Porque daí tu consegue te abastecer do conhecimento do teu colega para ajudar no teu entendimento. E dividir o
o pensar, né? Nessa troca, assim, de olhares, a gente poder compreender melhor o funcionamento da criança, entender as nossas ações, saber que o que eu estou fazendo aqui está sendo complementado ali e que a gente está buscando um objetivo em comum. Isso é fundamental. E a ideia de que não adianta a gente ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, a família tem lá todos os profissionais que a criança precisa. Sim. Mas esses profissionais não interagem, não conversam, não trocam. É a mesma coisa que a gente não ter uma equipe interdisciplinar, né? Na minha opinião. Sim. Então, para mim... Porque interdisciplinar significa que as pessoas, os terapeutas, se conversam, trocam, constroem juntos. Então, não adianta nada. Ele faz físio, ele faz TO, ele faz fono, ele faz isso, faz isso. Mas elas não sabem nem o nome uma da outra, nunca conversaram, nunca trocaram eventualmente. A gente não tem um trabalho integrado aí, né? Não. Então, isso acaba sendo uma dificuldade que a gente vê muitas vezes em equipes de pacientes e que não é o nosso caso, né? A gente consegue construir uma boa parceria em relação aos nossos pacientes, né? É fundamental. Bom, a gente está chegando ao fim. Já. Passa rápido, né? A gente tem uma brincadeirinha de final de podcast aqui, que isso é fazer não me deu previsibilidade. Isso eu não te dei previsibilidade nenhuma. É um quiz. Sabe para que serve? Olha só, vou te dar previsibilidade. Serve porque quando a gente faz esse quiz, e o pessoal aí que está nos escutando e nos vendo vai perceber, tu vai dar sinais do teu perfil sensorial. Ai, que medo. Não precisa ter medo. Eu não faria nenhuma pergunta maldosa. Então, vamos lá. Toma lá da cá. Eu pergunto, respondo. Tá. Bem simples. Música que acalma. Marisa Monte. Ai, eu amo de paixão. Próximo show a gente tem que ir junto. Eu vou em todos. Ai, vamos. Super top. Ai, vamos. Comida preferida? Acho que é massa mesmo. Massa. Molho forte? Muito forte. Bastante pimenta. Comida odiada? Mondongo. Pela aparência, pelo cheiro, pelo sabor? Não consigo pela origem? Tudo. Não consigo nem pensar em provar. Tudo é. Um bom elogio de ouvir? Tanta coisa boa. Difícil, né? Acho que é difícil. Até porque quando a gente fala de elogio, sempre é mais difícil. Pergunta crítica para ver. Sai rapidinho. Rapidinho. Um elogio bom de ouvir. Eu acho que tem relação com a empatia. Ter empatia pelas pessoas. Bacana, essencial, né? Principalmente no nosso trabalho. Com certeza. Né? A melhor sensação é? Ai, gente. Cheiro de filho, eu acho, né? É muito bom, né? É muito bom. E a mais insuportável? Ai, a violência, talvez, o que ela causa na gente, assim, né? A percepção da violência, acho que isso é uma das sensações piores que eu sinto, na minha percepção. Sim. E a melhor memória da tua infância, Si? Ai, meus avós. E aí vem sensações de cheiro, de toque, de barulho. Os olhinhos cheios de lágrimas. É muito bom, né? Muito bom. Si, eu queria finalizar te pedindo para deixar uma mensagem, tá? Para essas famílias e profissionais que estão nos ouvindo. Porque a gente sabe o quanto as dificuldades motoras, elas não são vistas. Hoje em dia já está melhorando, mas a gente sabe que ainda é um desafio. Né? As pessoas chegam, em geral, para nós com demandas de comunicação, né? Parece que é a primeira, né? A criança precisa se comunicar, precisa aprender a falar. Aí, depois que aprendeu a falar, quer que aprenda a escrever. Né? Então, são demandas que parece que muitas vezes não enxergam a base, a fundação do desenvolvimento. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, famílias, equipes, educadores, enfim, sobre essa questão, sobre a importância do teu trabalho no desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que o mais importante, assim, que envolve tudo que a gente conversou aqui nesse momento, né, é a capacidade de buscar conhecer aprofundadamente a criança que a gente está sob os nossos cuidados, né, seja a professora da criança, seja o pai, a mãe, o cuidador, a gente poder
amparar de informações adequadas mesmo para compreender o desenvolvimento da criança. E, ao mesmo tempo, a gente poder pensar que a criança tem muitos potenciais e que esses potenciais precisam ser valorizados, mas que a gente precisa acender alertas em relação às dificuldades e não esperar, né? Eu acho que isso talvez seja a principal mensagem assim, que a gente pode deixar. Aquela frase antiga que a gente ainda escuta, infelizmente, de alguns profissionais, que cada criança tem o seu tempo. Isso não existe mais, né? A gente sabe que quanto mais estuda, quanto mais participa de eventos internacionais, de cursos, de formações, que a gente não pode mais aceitar esse tipo de afirmação, tá? E a intervenção precoce como uma grande especialidade para nos trazer isso, né? Então, quanto antes a gente puder detectar dificuldades, por mais que daqui a pouco pode ser que nem seja nada, isso talvez não seja mesmo. Mas que bom, ajudou naquele momento. Exato, ou buscar uma opinião especializada, conversar com alguém que realmente entenda daquilo, não achar que é coisa é coisa da minha cabeça, é coisa da mãe. Na grande maioria das vezes, as famílias que nos buscam com essas coisas, minha mãe dizia que eu estava ficando louca, meu marido dizia, a criança realmente tinha alguma dificuldade, né? Então, os pais normalmente são protagonistas do desenvolvimento dos filhos nos primeiros anos, né? Então, eles terem essa sensibilidade de perceber se a criança está tendo alguma dificuldade com o desenvolvimento e, no mínimo, buscar a opinião de um profissional experiente, que possa acolher, escutar e auxiliar nesse processo, eu acho que é o mais importante, assim, a gente não esperar o tempo, vamos ver o que vai dar. Hoje em dia, isso não se aceita mais. O tio dele era assim. Exato. Então, até pode ser, herdou lá uma questão postural, mas pode ser que tenha outras coisas também envolvidas. Então, a gente precisa ter cuidado com a internet, mas de certa forma ela também é informativa, né? A gente tem que filtrar, né? o que é bom e o que é ruim, mas procurar conhecer, aprender mais para poder devolver para essa criança um apoio adequado para o seu desenvolvimento, né? Poder entender que se ela está apresentando alguma dificuldade, entendendo que a criança não é preguiçosa, entendendo que a criança não tem que esperar o seu tempo, que se está atrasada, se tem alguma coisa, a gente precisa de auxílio profissional. Na verdade, se direcionar, focar na dificuldade de desenvolvimento daquele momento. Exato. E não investir muito tempo, pelo menos num primeiro momento, em busca de diagnóstico, porque esse tempo, essa energia, esse processo de busca de diagnóstico, às vezes ele é mais longo. Exato. E a gente deixou de agir por todo esse tempo. Entendeu? Então, a intervenção precoce, ela é isso. Ela é intervir antes que a gente aconteça. Antes mesmo que a gente tenha um diagnóstico. E talvez nem tenha. Né? Quantas questões a gente já tem de que a gente sabe que a intervenção precoce pode mudar o desfecho, né? Então, eu teria uma expectativa de ter lá um diagnóstico tal e daqui a pouco, porque essa criança foi tratada de forma adequada ao longo dos primeiros anos de vida, ela não fechou. E a gente tem exemplos, né? Na nossa que a gente divide, né? Então, quanto mais precocemente, hoje a gente fala de escalas de avaliação respeitadas internacionalmente que fazem diagnóstico de risco com dias de vida em crianças. Então, diante do risco, a gente precisa intervir, precisa atuar. Mudar. Então, quanto mais amparado de bons profissionais, de pessoas que estudam, de pessoas que se apropriam e que respeitam o desenvolvimento da criança, essa família estiver, melhor vai ser para todos, né? Com certeza. Isso faz a diferença, Isso faz a diferença. É muito triste para nós quando a gente recebe no nosso consultório, nossa clínica, uma criança, sei lá, com 8, 9, 10 anos, 12 anos, e que a gente se depara com uma situação. E se tivesse começado a intervenção antes, né? É triste, né? Muito triste. E às vezes conduções completamente inadequadas ao longo do processo, famílias perdidas por... E, em geral, não é culpa da culpa. Não queremos achar culpado, mas em geral a família teve um movimento de busca, né? Mas que não teve eco, né? Não teve acolhimento. E às vezes até pelos profissionais de saúde de linha de frente mesmo, né? Os pediatras, as pessoas que... Não, a gente ainda escuta
escuta isso, né, de colegas pediatras que dizem, não, a criança tem o tempo dela, vamos aguardar. Graças a Deus, a gente tem um cenário bem diferente. No passado era muito pior, né? Mas ainda existe, né? Ainda existe alguns, infelizmente. Mas eu acho que para isso a gente precisa... Por isso que eu falei do conhecimento, da informação, da gente buscar fontes seguras. Por isso o podcast Sensorial Pod. Buscar um podcast como este, de qualidade, para se informar realmente do que do que é verdadeiro mesmo na eu tenho uma frase assim que eu digo: conhecimento salva vidas. É verdade. Salva vidas. Conhecimento de qualidade, científico, né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas porque realmente muda futuros. Exato. A gente vê isso acontecendo em frente dos nossos olhos na nossa prática profissional, né? Não, e já ratificado por estudos, coisas... Eu penso que... Antes eu falava 10 anos, agora o tempo está passando, né? Acho que menos. A gente já vai ter estudos mostrando isso de forma mais... Já tem coisas acontecendo no mundo. A gente sabe de crianças que tinham lá o fator de risco X ao nascimento e que o desfecho mudou. Grupos que ambos os grupos tinham os mesmos riscos, tais receberam intervenção, essas não receberam. As que receberam têm um outro desfecho. Já está acontecendo. Tem um estudo em Israel belíssimo, que daqui a pouco vai ser publicado. Então, são coisas que a gente sabe que estão acontecendo no mundo, né? E que ratificam essa nossa fala, do quanto é importante a gente intervir precocemente. Então, talvez essa seja a principal mensagem, assim, da nossa fala, né? Da importância. É um encorajamento, né? Encorajamento. Não deixe que essas dificuldades, quando se perceba, congelem a ação dos pais. Ou não, a gente até entende, nós somos mães, né, Fê? Então, a gente entende o medo de, mas eu vou levar e já vão achar problema. Então, a gente fica com muito receio do diagnóstico, do inimigo que aquilo pode representar. Sim. Mas, às vezes, são coisas muito mais simples e que, se a gente agir, a gente pode não ter nome para esse inimigo mais adiante. E confie na intuição materna, porque como que isso é forte, né? É muito forte, é impressionante, muito forte. Eu acho muito importante essa desacomodação que a intuição materna traz. Vai ao encontro de um profissional, disse que tá tudo bem, não sossega com a primeira tudo bem, né? Vai ouvir uns tantos tudo bem. Isso é muito frequente, né? Nas nossas avaliações. Muito frequente das mães trazerem esses relatos, assim. Que daí eu fui, aí o meu esposo, aí a minha mãe, estavam todo mundo me chamando de louca. No fim, olha aí, ó. Eu fui uma louca, né? Porque quando eu percebi que o Pedro tinha alguma diferença de desenvolvimento, ele era bebê. Isso foi no hospital. Você vai me dizer, agora tu vai dizer que eu sou louca. Mas no hospital já tinha esse... Mas no hospital, o padrão de mamada dele, bebê, eu digo, gente, mas só um pouquinho. Mas tudo bem, isso eu devo estar achando pelo em ovo, né? Mas eu fui percebendo pequenos sinais quando ele era muito bebezinho. E quando ele tinha menos de 1 aninho, que daí as pessoas acharam que eu tinha que procurar uma psicóloga, eu de fato fui. Aí a psicóloga pediu para vê-lo e disse, Fernanda, tá aqui a indicação, doutora Niura, né, já me deu, saiu, eu digo, então quer dizer que eu não sou tão louca assim. Né? Então, no fim, ele acabou sendo diagnosticado com autismo, mas, muito antes de ser diagnosticado com autismo, eu já comecei, né, eu já fui me dando conta das dificuldades, já era TO, e aí fui tentando aqui e ali ajudar do jeito que eu conseguia. Mas é um rapaz hoje com 20 anos, né? O Pedro é meu filho e maravilhoso, super, mega, ultra funcional. Há 20 anos atrás, meu anjo, não tinha essas intervenções que tem hoje. Era claro outra realidade. Outro momento. Então, nossa, imagina falar em fisioterapia nesses casos. Ele foi fazer, mas era aquática. Era outra abordagem. E que trabalha o movimento e tal, mas entra com não outro tinha olhar, não. Né? Não o que a gente tem hoje, tanto que hoje eu tenho na clínica um menino com 16 anos que tem deformidade em ponta de pés, porque nunca foi dito para ele que aquilo precisava ser tratado, porque poderia evoluir para uma questão. Eu costumo dizer para as famílias, gente, vocês não sabem a riqueza que vocês têm disponível para ajudar as crianças de hoje em dia, né? Porque antigamente não tinha nada disso. Nada disso. Bom, meu anjo. Se é difícil hoje, ainda, mas né? vai melhorar. Vai melhorar, vai sim. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Sensorial Pod. Agradecemos muito que vocês estejam com a gente, nos acompanhando. Agradeço a presença da Simone. Muito obrigada, uma alegria ter, né, toda essa troca maravilhosa. E eu quero pedir para vocês apoio. Divulguem o Sensorial Pod, porque ele existe para poder ajudar, para poder fazer com que a informação chegue até até as pessoas que precisam dela. Então, a gente depende também de que vocês levem
às mais diversas pessoas que precisam de um pouco mais de conhecimento sobre essas dificuldades sensoriais, essa oportunidade de ouvir um pouquinho do que a gente conversa aqui, tá? Espero vocês no próximo episódio. De 15 em 15 dias a gente está lançando episódios aí no YouTube e no Spotify. E até mais. Muito obrigada.